Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 3.1, Conteúdo: Cinemática. Conceitos básicos de cinemática escalar e deslocamento. Habilidade: compreender conceitos da cinemática escalar, bem como diferenciar repouso e movimento dependendo do seu referencial. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando e ligando a nossa nave do conhecimento de física. Agora nós vamos para a nossa revisão. Na aula anterior, falamos sobre a notação científica. Como escrever números muito grandes ou muito pequenos. A notação científica representa os números sob a forma de um produto de dois fatores, em que um dos fatores é um número real neste intervalo. Ou seja, os números terão que ser menores que 10 e maiores ou iguais a 1. E um outro, uma potência de base 10, elevando ou elevado a um expoente n. Vejam, não esqueçam mais esta expressão. A vezes 10 elevado a n, onde n pertence ao conjunto dos números inteiros, excluindo o zero. Depois disso, nós estudamos também a ordem de grandeza. Lembram o que o professor falou sobre ordem de grandeza? Que é a potência de 10 mais próximas do valor da medida. A ordem de grandeza do número 822 é 10 ao cubo. Por quê? Porque 822 é um número mais próximo de 1000. E 1000, colocando para a base 10, você tem 3 zeros, repete a base que é o 10, 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 1000. Do que 100, que é 10 ao quadrado. Logo, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Por definição, ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número, n. Então, podemos dizer que assim, para obter a ordem de grandeza de um número n, qualquer, em primeiro lugar, devemos escrevê-lo em notação científica, como nós já vimos na ordem A vezes 10 elevado a n, e neste intervalo. Vocês também estudaram na aula passada sobre como descobrir essa ordem, ou seja, se A for menor que a raiz de 10, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Se A maior ou igual à raiz de 10, então a ordem de grandeza é 10n elevado n mais 1. E observação, quando você for encontrar essa ordem, você tem raiz quadrada de 10 e é aproximadamente igual a 3,16. Estudamos também algarismos significativos. Os algarismos significativos são os algarismos que têm importância na exatidão de um número. Por exemplo, o número 2,67 tem algarismos significativos. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão da aula passada. E agora vamos para o nosso desafio do dia. Agora vamos para o nosso desafio com um vídeo para você perceber e fazer o seu questionamento. A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender.
quantidade, energia, eletricidade. Medidas, tamanhos, imagens e sons. Em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z. Isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. Pois bem, pessoal, o nosso vídeo, a física e o cotidiano, vem retratar o quê? Nós temos aí o nosso desafio. Com esse vídeo, o que vocês podem relacionar com a física no seu cotidiano? Fica esse desafio para falarmos no final. Agora, vamos começar a nossa aula 3.1. Hoje, pessoal, na aula 3.1, nós vamos falar dos conceitos iniciais. Após termos estudado as grandezas que fazem parte da física, agora nós vamos começar a definir os conceitos iniciais da mecânica. Vamos agora iniciar falando. E o que é a mecânica? A mecânica é a parte da física que estuda o estado de movimento dos corpos. Vejam que a mecânica, ela vai estudar o movimento dos corpos. Eu não quero saber por que está ocorrendo o movimento. Basta saber que ele tem movimento. E ela é dividida em 3 áreas. Vamos ver quais delas. Cinemática. Nós vamos estudar na nossa primeira fase a cinemática. Cinemática descreve o movimento dos objetos sem se preocupar com suas causas, abrangendo os conteúdos do movimento retilíneo uniforme, que nós vamos ver na segunda unidade. O movimento uniformemente variado, grandezas vetoriais nos movimentos e o movimento circular. Vejam que a mecânica, ela vai ser dividida em 3 áreas. A primeira, cinemática, descreve o movimento. Esse movimento, ele pode ser movimento uniforme, movimento uniformemente variado, grandezas vetoriais para todos os movimentos ou movimento circular. Cinemática descreve o movimento dos objetos, só que ele não se preocupa com suas causas, só quer saber do movimento, não quer saber o porquê. É o mesmo caso se você estiver navegando em uma canoa ou em um barco. Lá só quero saber do movimento. Nesse caso, é a cinemática. Descreve o movimento dos objetos sem se preocupar com as suas causas. A cinemática. E a dinâmica. Dinâmica, pelo termo dinâmica, como temos ali, é uma pessoa muito dinâmica, é aquela pessoa que está sempre se movimentando. Na física também tem isso. Dinâmica é o estudo dos movimentos e suas causas. Agora, na dinâmica, eu quero saber o porquê ocorreu o movimento. Por isso que na dinâmica ela vai estudar os movimentos e suas causas. Cinemática, ela estuda o movimento, mas não se preocupa com suas causas. Ou como, por exemplo, se você estiver empurrando a cadeira, na cinemática eu não quero saber por que você está empurrando. Mas na dinâmica eu quero saber por que está ocorrendo esse movimento. Viram a diferença de uma para a outra? Cinemática descreve o movimento, só que não se preocupa com suas causas. Na dinâmica ela estuda também os movimentos, mas se preocupa com suas causas. E tem como base de seus conteúdos as leis de Newton. Na dinâmica nós vamos ter leis de Newton para descobrir, para se preocupar com o movimento, com essas causas. Cinemática descreve o movimento dos objetos sem se preocupar com suas causas. A dinâmica, ela estuda os movimentos e suas causas. E a terceira área é a estática. Também vamos estudar na nossa primeira fase. Estática estuda o equilíbrio de um sistema sob a ação de várias forças. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas o que é essa estática? Estuda o equilíbrio de um sistema sob a ação de várias forças. Quer dizer, é como nós estamos aqui. Estamos em equilíbrio.
Se eu não tivesse equilíbrio, eu estaria indo para um lado ou para o outro. Então, neste caso, ó, eu estou em equilíbrio sobre a ação de várias forças. Qual é a força que nós temos aqui? É a força gravitacional. Se eu jogar essa caneta, claro que eu não vou fazer isso, senão, se eu jogar essa caneta, a tendência dela é ir para baixo. E na estática, ela estuda os corpos em equilíbrio. Como alguém já falou, aquela pessoa está estática. É porque ela está parada e está em equilíbrio. E quando você for estudar a estática, nós temos aí duas situações na estática. Nós vamos ter para os líquidos, você tem para os corpos rígidos e para os líquidos. Vejam que eu tenho aí na cinemática a dinâmica e a estática na mecânica, certo? Vamos agora assistir uma animação falando de tudo isso que eu falei de uma forma animada. Pessoal, a mecânica, ela estuda essas três áreas. Vejam, mecânica e suas divisões. Nesta animação, observe que existem a mecânica envolvida aí com suas divisões. Cinemática, não quero saber por que está ocorrendo esse movimento. Neste outro, também é cinemática. Não estou percebendo, não quero saber por que está ocorrendo esse movimento com a mola. Agora, já neste plano inclinado, eu observo que eu estou estudando aí a dinâmica, junto agora com aquela mola. A mola também você pode dizer que está na dinâmica. Neste caso, observa que está em equilíbrio, então é a estática. Vejam que ocorre aí várias situações que envolvem a cinemática, a estática e a dinâmica. Vejam aí, temos essa parte vai nos mostrar que existem essas três áreas aí. Temos aí uma cunha. Essa cunha, ela irá envolver a madeira. Então, aí eu tenho a estática. E temos também, neste caso, um equilíbrio e também temos, vejam, agora eu quero saber que movimento, por que está causando esse movimento. Viram? Cinemática, dinâmica e estática. Elas três, você tem o movimento dos átomos. Você percebe que agora tem um movimento, só que eu quero saber as suas causas. Viram a diferença das três? Eu tenho estática,
tenho a dinâmica e a cinemática. Cinemática, eu estudo o movimento sem levar em consideração as suas causas. Já a dinâmica, ela estuda o movimento levando em consideração as suas causas. E a estática estuda o equilíbrio dos corpos. Tudo que tiver em equilíbrio, estamos falando da estática. Depois que estudamos os ramos da mecânica, com este exemplo, vamos agora definir o que é a cinemática escalar. Lembram o que é escalar? Escalar é aquela grandeza que necessita de um número mais a unidade. Na cinemática escalar, você observa que é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Aí temos 4 situações aí. Neste caso, você tem bicicletas, pessoas pedalando, você não quer nem saber por que eles estão pedalando. Vejam que é a cinemática. Já os automóveis em uma rodovia, também, eu não quero saber por que causou esse movimento, só estão em movimento. Então, ele estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. O barco navegando também, ó. O barco navegando, você observa, que ele está navegando nos rios do Amazonas, do estado do Amazonas. Só que eu não sei o porquê que está ocorrendo isto. E a carroça também ocorre, só quero saber que tem movimento. Vejam aí que estão os movimentos. Então, vejam que com estas 4 situações, eu entendo por que a cinemática escalar, que é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Com base nessa situação, com esta definição, eu posso definir agora os conceitos que fazem parte da cinemática. Para compreendermos essas consequências, precisamos antes conhecer alguns conceitos básicos, que são eles: o referencial, o móvel, o ponto material e o corpo extenso. Temos também o repouso, temos também o movimento, temos a trajetória. Vejam aí, e o espaço. Esses conceitos básicos vão me dar aí uma definição maior da cinemática. Para isso, eu tenho esses conceitos básicos: o referencial, o móvel, ponto material e corpo extenso, o repouso, o movimento, trajetória e espaço. Vamos agora definir cada um. O referencial, chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos. Podemos associar esse ponto a um corpo ou local do espaço. Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever o movimento. Então, o referencial é aquele que você vai poder definir, vai descrever o movimento. Como, por exemplo, eu estava na sala dos professores e ouvi alguém contando uma história assim. Ele colocou a palavra referencial. Pegou, ele tinha R$50 e uma outra pessoa só tinha 10. Aí ele diz: dependendo do meu referencial, R$50 para mim é muito, mas para outra pessoa que só tem 10, para mim é pouco. Mas em relação a uma outra pessoa que só tem R$10 na carteira, o referencial do dinheiro é muito. Então, dependendo do meu referencial, é aonde eu vou descrever o movimento. Então, aí na sala de aula, quem é o referencial em relação a vocês? É você que escolhe. Será que é a professora ou o professor presencial em relação a vocês? Depende. O referencial, ele é muito importante para descrever o movimento.
Toda vez que eu vou descrever um movimento, eu dependo do meu referencial. Outra história também muito interessante de conceitos básicos é o móvel. Muitas das vezes você vai ouvir falar, o que é móvel? O que é um corpo? O que é uma partícula? Todas essas palavras é a mesma que móvel. E o móvel é qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Já observaram aí, ó? Referencial adotado. Qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Ou seja, o objeto a ser estudado. Então, você pode dizer assim, uma canoa, eu quero saber que móvel vai ser esse, dependendo do meu referencial. Então, o móvel é a canoa. Ah, mas eu quero quero agora falar em relação ao rio, que temos os peixes. Ah, então em relação ao rio sendo o referencial e o peixe, o móvel. Toda vez que eu falar imóvel, quer dizer que qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Ou seja, o objeto a ser estudado. Toda vez que eu estiver falando de um objeto, ou mesmo vocês pegarem uma apostila, pegarem um caderno, ou lerem também pela internet, aparece lá partícula, aparece lá corpo, nada mais é do que um móvel. Não esqueçam, móvel é qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado, ou seja, objeto a ser estudado. Toda vez que eu estiver falando de móvel, eu tenho que observar quem é o meu referencial, quem é o corpo, quem é a partícula para ser o móvel. Perceberam? Temos o referencial, é aquele que eu vou descrever o movimento. Já o móvel é aquele que vai fazer parte do movimento, do fenômeno estudado. Já o ponto material, esse é muito interessante. Ponto material e corpo extenso. Vejam, colocamos aí a formiga em um terreno. Agora, você não vai enxergar muito demais aí essa formiga. Por isso que eu coloquei essa imagem para que vocês percebam que o ponto material são dimensões desprezíveis em relação ao fenômeno. Dimensões desprezíveis em relação ao fenômeno. Ou seja, eu não vou levar em consideração ao tamanho do objeto, do fenômeno. Ou seja, se eu colocar, vamos colocar na sala de aula, vou colocar uma bola bem pequena, de ping-pong, ou uma bola pequena, uma bola na sala de vocês. Ela é um ponto material. Por quê? Porque eu não vou levar em consideração o seu tamanho. Agora, se essa bola tiver dentro de uma bolsa, ela vai ter um outro nome, certo? Então, ponto material é aquele que eu não levo em consideração ao seu tamanho. Já o corpo extenso é aquele que o tamanho deve ser considerado. Mas aí temos uma imagem de um barco, vários barcos. Nesse caso, o corpo extenso, o tamanho deve ser considerado porque, imaginem um festival de Parintins. Lá você observa que existem vários barcos atracados. Mas ele é corpo extenso, porque ele tem que observar o tamanho considerado. Mas como é que eu posso dizer que esse mesmo barco é um ponto material? O barco é um ponto material quando ele estiver navegando nos rios. Na sua extensão dos rios, você percebe que neste caso ele é um ponto material. Já o corpo extenso, o tamanho dele deve ser considerado, certo? Viram a diferença? Ponto material, eu não levo em consideração o seu tamanho. Corpo extenso, eu levo
em consideração o tamanho. Ponto material não leva em consideração. Corpo extenso, o tamanho deve ser considerado. Outros conceitos importantes que nós vamos ver agora é o movimento. Movimento e o repouso. Vejam que o referencial ele é o principal aí. Movimento e o repouso. O que é o movimento? O movimento, um corpo estar em movimento em relação a um referencial adotado, quando sua posição mudar com o decorrer do tempo. Vejam que um corpo estar em movimento em relação a um referencial adotado quando sua posição mudar com o decorrer do tempo. Quando ele mudar, aí eu tenho movimento. E o repouso é quando, vejam, quando é que ele está em repouso. Um corpo está em repouso em relação a um referencial adotado quando sua posição não mudar no decorrer do tempo. Como, por exemplo, a professora aí com vocês, se ela estiver caminhando, ela vai estar em movimento. Mas vocês, se estiverem sentados, não andarem, você está em repouso. Mas dependendo do meu referencial em relação à terra, se você estiver parado, se você estiver dormindo, em relação à rotação, você tem um movimento. Só que ele gira muito rápido, a terra gira, e você não percebe que estamos girando, certo? Vejam que depende muito do meu referencial. Vamos ver uma animação que envolve o movimento e o repouso. Pessoal, perceberam como no nosso vídeo nós mostramos aí que a animação, nós podemos dizer que para o comandante, o garoto é que está em movimento. Para o garoto é o comandante que está em movimento. Isso porque o fato de estar ou não em movimento depende muito do meu referencial. Dando continuidade, nós vamos poder perceber também que existem vários exemplos que envolvem desde o ponto material até a trajetória. A trajetória, também muito interessante para a cinemática, é o conjunto das posições ocupadas pelo móvel. Vejam aí, o garoto jogando uma bola. Você tem aí uma trajetória parabólica e um carro em movimento, está em uma reta. Veja que é o conjunto das posições ocupadas pelo móvel. Ou ainda, é a linha descrita pelo móvel. Você também pode fazer uma trajetória. De que forma? Da sua casa até a escola. Aí você vai ver se você vai em linha reta ou terá uma trajetória em curva, vai em reta, enfim. Trajetória é a linha descrita pelos móveis. Já o espaço é o local onde o movimento ocorrerá. É o local onde o movimento ocorrerá. Aí eu posso ter o espaço inicial e o espaço final. E isso vai me gerar o intervalo do espaço, ou a variação de espaço. Temos aqui outros exemplos que envolvem desde o ponto material ao espaço. Vamos ver os exemplos dos conceitos da cinemática. Temos aqui, observem, temos aqui uma animação do ponto material. Veja. Agora, pessoal, vamos ver os exemplos de forma desta animação. O
ponto material. Lembra o que é um ponto material? É aquele que eu desprezo o seu tamanho. Ou seja, uma pessoa em um grande campo de atletismo, como você percebe aqui, ó, quase você não vê. Isso aí é um ponto material. Ele está aqui, veja, quase você não coloca a sua posição nele. Veja, ele é aquele que o seu tamanho, as suas dimensões são desprezíveis. Viram? Agora, quando eu tiver um corpo extenso aí, já muda. Por quê? Porque agora eu estou querendo analisar esse corpo, quero analisar o corpo, vejam. Quero analisar esse corpo aqui e estou observando a sua dimensão. Então, a dimensão dele agora vai ser considerada. Por quê? Porque elas são relevantes para o estudo. Toda vez que você tiver que perceber que existe, você tiver aqui nessa situação, eu tenho neste corpo extenso. E temos agora o espaço. Vejam, lá vem o garoto. E ele está passando pelos seus espaços, ou seja, na mecânica corresponde ao local onde o movimento ocorrerá, ou seja, nessa grande extensão. Veja, por exemplo, no campo de atletismo, onde uma pessoa poderá se movimentar. Vejam, ele está se movimentando. Aí eu vejo, se ele estiver aqui, eu tenho seu espaço inicial. Agora, se eu quero saber aonde ele parou, é o espaço final. Viram aí? Ponto material, corpo extenso e trajetória. Já na trajetória, veja, o menino ou robô está indo em uma reta. Nesse momento, você percebe que é a linha descrita pelo móvel. Logo, você imagina, ele parou em 40 metros. Esse objeto, nosso móvel, ele tem uma trajetória. Veja, ele veio na cinemática escalar, você tem. Viram as grandezas envolvidas aí? Você observa que ele sempre vai ocorrer essa trajetória. Como nós vimos na aula, você pode ter uma trajetória reta, como é esta que nós estamos vendo, ou uma circular ou parabólica, certo? Essas são as caracterizações do movimento, que são essas grandezas da cinemática. A sua aula continua no próximo vídeo.